Olá, povo de Deus, povo querido, povo amigo, gente que não perde um programa Tempo de Semear. Para você aí nos interiores, em cada agrovila, nesta Castanhal, em cada campo da Assembleia de Deus, você, meu amigo, meu irmão da Quadrangular da Batista Presbiteriana, não importa. O que importa é que nesse momento o Tempo de Semear está chegando até a sua casa e no momento que você liga seu TV, você liga o seu notebook, você nos assiste por intermédio do YouTube, saiba de uma coisa: a presença de Deus radia dentro da tua casa, no meio da tua família, levando paz, levando cura, levando salvação e libertação. Afinal de contas, nos dias difíceis em que nós estamos vivendo, nada melhor do que a presença de Deus. E sabe de uma coisa? Esse programa está imperdível. Se eu fosse você, não sairia daí, chamaria o vizinho, chamaria a família para assistir. Afinal de contas, nós vamos estar em um bate-papo, com oração, com louvor, tem bênção de Deus. Não sai daí, Tempo de Semear está no ar, nós voltamos já. E o programa de hoje novamente está uma bênção, não saia daí, chame o seu vizinho, passe lá uma mensagem nos seus grupos de amigos, parentes, convidando para assistir o programa, porque hoje está muito bom. Irmão Ireudo, hoje nós temos a dupla, a Isabela e o Joás Salomão, louvando ao Senhor. E quem mais, irmão Você Ireudo? vai sentir a presença de Deus escutando um lindo louvor com a Lia Pimentel. E também um bate-papo muito gostoso, com uma reflexão assim, de incentivação com o irmão Ireudo e a irmã Mara Lima também aqui, num belíssimo bate-papo. Isso, Mara Lima e Ireudo dando uma entrevista daquelas. E também Reinaldo Lima ministrando a poderosa palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Tem bênção de Deus para você. Muitas bênçãos, fique aí. Oh, aleluia, Jesus. Tu és, Senhor, a nossa calmaria, Senhor. Tu és quem conduz a nossa vida, que dirige os nossos passos, Senhor. Obrigada, Senhor. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Se um dono deste mar também é teu dono, ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando.
ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria, a calmaria, a calmaria. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Gente, a paz do Senhor. Como é sempre esperado esse bate-papo, e eu tenho certeza que o telespectador fica naquela expectativa. Quem será hoje que vai estar na entrevista, nesse bate-papo? E para nossa alegria, a filha da nossa amada irmã José, forte abraço, está aqui Mara Lima, certo? Nós vamos estar em um rápido bate-papo e com certeza será muito proveitoso para a sua vida, para você jovem, para você cristão. Nós iremos conhecer um pouquinho da trajetória, do testemunho, das lutas e vitórias de Mara Lima. Muito obrigado desde já por estar aqui, certo? Nós queremos agradecer de coração. Ficamos à vontade neste bate-papo, certo? Que seja muito proveitoso e seja bem-vindo ao Tempo de Semear, Mara. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. É uma honra estar participando desse programa, que também eu sou espectadora. Olha minha que bom. Minha família também, a minha mãe não perde nenhum programa, então é uma honra para mim estar participando aqui com você. Que bom. Olha só, nós vamos começar falando assim, Mara, sobre a trajetória de vida. Ontem eu subi algumas escadas e percebi que assim é a vida da gente, certo? Para você, jovem, adolescente, que hoje está aí numa faculdade, em busca de um sonho, batalhando aí por uma formação, por um emprego, eu gostaria que você ficasse aí, certo? Compartilhasse, de repente mandasse aí o link do programa, chamasse a atenção de alguém que tem sonhos. Essa entrevista é para aquelas pessoas que querem vencer, que estão com sede, com sonho, desejo de vencer. Mara, hoje você é a diretora do Juizado Federal aqui de Castanhal, né? Eu sou servidora concursada da Justiça Federal em Castanhal, meu cargo é esse, mas eu estou exercendo a função de diretora de secretaria. É uma função de confiança. Certo. E eu estou há alguns anos já nessa função. Então, realmente, né, você está falando sobre sonhos e desafios. A minha vida, ela foi movida por desafios. Certo. Na verdade, acho que a maioria das pessoas, né, elas querem algo melhor. Então, foi isso que eu busquei na minha vida. Eu fui estudante aqui do Tracaioli. Colégio mesmo do Estado. Colégio, escola Sim. pública. Na verdade, eu fui aluna de escola pública a minha vida inteira. Né? Fiz o meu segundo grau, que na época agora é ensino médio, no Tracaioli. E de lá já fui direto para a Universidade Federal do Pará. Eu iniciei fazendo o curso de assistência social. E aí depois eu verifiquei assim, que não me adaptava muito à função, né? Sim. E aí eu resolvi mudar. Fiz vestibular novamente para Direito. Certo. Graças a Deus eu passei. E assim, a minha trajetória, lá, você falou o nome da minha mãe, né? Ela Sim. passa muito, muito, muito pelos joelhos da minha mãe. Tem uma mulher de oração lá do outro lado nos assistindo. Exatamente. Certo. Então, assim, eu não tenho medo de errar, Irildo, de dizer que a minha vida ela é pautada por oração. Certo. Né? Então, todo mundo que me conhece, eu falo assim, gente, eu espiritualizo tudo. Tudo na minha vida é assim, eu espiritualizo. Eu tô em casa, eu queria sair, tá chovendo, é de Deus. Então não é para sair, entendeu? Certo, tudo na minha certo. vida é assim. Então, na minha profissão, na minha carreira, também foi assim. Certo. Né? Foi pautada também por desafios. Né? Eu fui concursada do Banco do Brasil, eu iniciei minha carreira no Banco do Brasil e lá eu tinha uma vida estável. E aí eu percebi que, assim, muitas vezes a zona de conforto, ela acaba te fazendo mal. Porque quando tu te acomoda em algum cargo, que talvez para ti, assim, esteja bom, Sim. aí tu não te preocupa com o ótimo. Então, Sei, o que sei. eu fiz? Eu passei um tempo no Banco do Brasil,
Morei 1 ano em Marabá, depois trabalhei na agência de Castanhal, depois estava na agência do FPA, e lá eu resolvi, não, gente, não é isso que eu quero para mim também. Olha assim só. como foi com o serviço social, também foi com o trabalho. E aí eu estudei, né? Passei para o concurso da Justiça Federal, graças a Deus. E aí eu estou trabalhando e, para quem sabe, a Justiça Federal em Castanhal é um serviço de excelência, né? Sim, Nós perseguimos metas também. Então, assim, é como eu falei agora, né? Para os jovens que estão nos ouvindo, assim, esse estado de acomodação é muito perigoso. Sei. A gente precisa de motivação, a gente precisa de desafios para poder vencer na vida. Certo. Dentro do meio cristão, você é de um lar cristão, a Mara é evangélica, né? Serva de Deus. Me explica assim rápido com relação à adolescência, à juventude, a partir do momento que você começa a galgar, a vencer, a conquistar dentro de uma universidade. É fácil se portar com essa identidade cristã, com essa genuidade, com essa essência assim do Espírito de Deus? Sim, é assim. Primeiro a gente, pelo menos comigo, né? Eu tive uma base, né? Eu nasci num lar evangélico, fui educada num lar cristão, no meio assim espiritual. Desde criança eu fui muito motivada pela igreja, né? Participei do conjunto infantil, do conjunto de adolescentes, de jovens, hoje do círculo de oração. Então, assim, toda a minha vida cristã, ela não surgiu assim, né, do nada. Eu já nasci num lar cristão, graças a Deus nunca me afastei. Mas, respondendo a tua pergunta, é muito difícil, né? Eu estava até vendo agora recentemente uma pesquisa que de cada 10 jovens cristãos que entram na universidade, 7 se afastam da igreja. Cristãos, católicos, evangélicos, eles se afastam da fé. Olha, isso é muito importante. Ou seja, né, 70%, saber disso aí. 70% dos jovens hoje que entram na universidade, eles se afastam, acabam se afastando. Então, assim, teve o fator meu mesmo, que eu me mantive firme, mas teve de novo, né, as orações. Né? Então eu nunca me afastei da igreja, eu mantive minha essência, tanto quanto eu entrei numa universidade pública, em um curso que é bastante assim, doutrinado, né, uma ideologia, mas graças a Deus eu continuei lá e saí, eu entrei e saí com a mesma essência. Olha, isso é muito maravilhoso saber, porque muitas pessoas começam bem, e o segredo não é começar bem, o segredo é finalizar bem. Né? Nós, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que manter esse testemunho, né, Mara? Exatamente. E eu sei que há muitas mães agora nos assistindo que tiveram seus filhos, suas filhas na igreja, não só pelo fato de ter um cargo, de reger, de solar, de estar ali infiltrado na obra, mas que sente uma dor no coração porque vê uma essência de Deus saindo de dentro dos filhos a partir do momento que se depara com a filosofia, com a teoria em que essa secularidade dentro das universidades transmite. Nós não estamos isentos. O próprio Paulo disse que ele estava apto a absorver tudo, mas reter para ele só aquilo que fazia bem para ele. Eu acredito que esse é o perfil do jovem cristão, né? Na verdade, assim, eu faço uma diferença entre ser criado na igreja. Eu não fui criada na igreja. Sim. A igreja estava dentro da minha casa. Sei, né? sei. Como até hoje, né, Mara? Como está até hoje. Então, assim, é porque quando a gente tem só a ideia de que eu vou para um lugar, os jovens, adolescentes que estão agora nos assistindo, eu vou a algum lugar, eu vou deixar de fazer alguma coisa porque tem alguém me observando, porque tem a minha mãe, porque tem meu pastor, aí não é uma coisa do coração ou uma decisão, né? Sim, na verdade, sim. eu já morei fora muitos anos, já morei fora, longe da minha mãe, longe da minha família, e nem por isso eu deixei de ter essa essência. A questão é que a igreja estava dentro do meu lar, né? Coisa E assim, linda, né? Graças a Deus, nós fomos ensinados a isso todo o tempo. A minha mãe ensinou a gente. Então, assim, a diferença entre criar o filho na igreja ou trazer a igreja para casa. Sim. É porque hoje, assim, eu vi a minha mãe na igreja no círculo de oração e era a mesma que estava dentro de casa. Né? Eu sei. A minha mãe, ela era assim, humanamente, obviamente ela tem os defeitos dela, mas assim, eu só estou dando ela como exemplo porque o crente mais assim, genuíno que eu conheço é ela. Né? De nunca mentir, nunca enganar. Então, o exemplo dela é que eu trago hoje. Olha só. Né? Então, assim, é diferente. Às vezes a gente fala, aí vem alguém, mas eu criei meu filho na igreja, tudo. Mas faltou a igreja na casa, né? Eu entendo como é. Olha só,
Conversando nesse bate-papo aqui gostoso, a gente transfere, já que a Mara gosta de espiritualizar tudo, bora espiritualizar aqui uma coisa. Existem pessoas, Mara, que aceitam Jesus. Eu aceitei Jesus, estou com o nome escrito no livro da vida. E muitas vezes também não é assim, né? Nós, como cristãos, nós devemos nessa busca, nesse crescimento espiritual, morrer para nós mesmos, mortificar nossa carne e buscar a presença, o batismo com o Espírito Santo, em busca de dons. Aí vem aquele amor, aquela sede pelas almas e, enfim... Hoje você vê isso também no teu sentido espiritual, porque tu me informaste, congrega no Estrela 1 e trabalha com assistência social, e o pastor lá é o pastor José Maria. Afinal de contas, pastor José Maria está nos assistindo aí, né? Um forte abraço, tá, meu amado? Mara, você tem uns 3 minutos, quisera nós bater esse papo aqui à noite, dia e, enfim, chegar... ter mais tempo, mas é prazeroso. Nós temos uns 2 minutos aqui e gostaria que tu resumisse um pouco e nesse teu resumo deixasse assim uma palavra para essa pessoa que está nos assistindo agora. Afinal de contas, esse bate-papo está chegando no Castanhal inteiro, no Pará, Japão. Alô, pessoal lá da Itália. Que Deus abençoe sua vida. Mara. Então, né, a gente estava começando no começo falando sobre motivação, né? Eu acho que hoje nós precisamos, os jovens precisam ter uma motivação. Às vezes a motivação até não é certa. Eu vou só dar um exemplo. Eu tinha uma amiga da faculdade que ela queria se formar, que ela queria ser advogada para ela processar o pai dela, que abandonou ela. Só que depois ela se formou, já ela é procuradora da República, se não me engano. Então, assim, não importa a motivação, desde que você saia do comodismo, sabe? Dê o primeiro passo, faça alguma coisa da sua vida, busque o extraordinário, não busque dinheiro. Né? Dinheiro é consequência do nosso trabalho, né? Dinheiro é consequência do nosso esforço, mas busque fazer algo, deixe a sua marca, faça alguma coisa, né? Saia do comodismo. Por exemplo, a minha motivação sempre foi trazer o melhor para minha família. Eu sempre pensava assim, eu quero fazer pela minha mãe o que ela não fez por mim. E graças a Deus, Deus tem me dado essa oportunidade. Mas de repente a tua motivação é ser o melhor na tua profissão, alguma coisa, mas busque, não importa a motivação, mas apenas comece, dê o primeiro passo. Lá em Provérbios 16:3 diz assim, coloque seus planos para Deus. Mostre seus planos para Deus, que eles serão estabelecidos. Então é a mesma coisa que eu falo hoje, né? Quando nós precisamos fazer algo e Deus a gente dá o primeiro passo e o Senhor dá outros passos com a gente. A nossa gratidão é tamanha, né? A gente só deseja que as bênçãos de Deus repousem sobre a vida da Tamara Lima, repouse sobre a vida da família dela, sobre o trabalho, a Justiça Federal. A gente sabe que é um órgão que lida ali com execução fiscal, com área criminal, com área previdenciária. E eu louvo a Deus por cada premiação, parabenizar pela vida dos juízes que estão ali à frente, né? O doutor Rodrigo e o doutor Omar e toda aquela equipe maravilhosa. A Justiça Federal está composta ali de servidores excelentíssimos e não é à toa que tem ganhado esses vários prêmios. Selos, né? 2 vezes Exatamente. Selo diamante, né? Então... Exatamente. Então, o nosso abraço, espero que o nosso papo tenha sido proveitoso para a sua vida, te desperta jovem, adolescente, estuda, ora a Deus e não perde a tua integridade com o Senhor. Não é isso, Mara? Esse é o segredo. Este é o segredo. Fique com Deus. Obrigado, tá? Obrigada. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para trazer uma porção da preciosa palavra de Deus. Esta palavra que é a nossa base, a nossa regra de fé, nela consiste e está a nossa esperança. Nós somos apologistas desta palavra, a Bíblia Sagrada, que não é um mero livro ou um livro qualquer. É a palavra de Deus que traz graça, revelação, poder, tem autoridade para fazer coisas extraordinárias. Nós vamos usar como texto base para esta palavra o evangelho que foi escrito por Mateus, capítulo 8. Nós leremos o versículo de número 1, Mateus capítulo 8, versículo 1 nos diz assim: E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Pois bem, este episódio escrito, narrado, catalogado aqui por Mateus, ele fala de um interim entre o sermão do monte, o sermão da montanha ou as bem-aventuranças, e acontecimentos que viriam após este, que mudaria a vida de pelo menos 3 pessoas. E é exatamente sobre este episódio, ou estes episódios, que nós gostaríamos de tratar essa noite com você. Que esta seja uma palavra poderosa,
que você venha crer nela como nós cremos, pois não cremos porque ouvimos falar somente. Cremos porque é uma palavra viva e que tem produzido em nossos corações, em nossa família, todo dia, o tempo todo, coisas extraordinárias. Pois bem, quando Mateus ele fala a respeito deste episódio, ele diz que Cristo, o Senhor Jesus, ele está descendo do monte. O Senhor Jesus, neste contexto, ele acaba de trazer verdades extraordinárias, verdades profundas, bases doutrinárias para aquilo que nós conhecemos hoje como cristianismo, como graça, como evangelho, bases hoje que são a solidificação de diversas igrejas, de diversas religiões, e são palavras muito poderosas, palavras profundas. Nela você vai encontrar e entender que aquele que é manso herdará a terra, que aquele que chora será consolado, enfim. O Senhor Jesus Cristo ele faz uma exposição extraordinária do que é evangelho, do que é graça, do que é doutrina, do que é doar-se, quais são os princípios elementares para que o homem esteja diante de Deus e diante do sacrifício do Senhor Jesus Cristo seja salvo. E quando Cristo ele faz toda esta exposição, Mateus escreve que ele desce o monte. E ele faz uma colocação muito interessante, ele vai dizer que uma multidão seguia o Senhor Jesus. Pois bem, diversos relatos, não somente em Mateus, nos evangelhos sinópticos, como nos demais registros que se pode ver a respeito da biografia de Cristo, que geralmente, aonde o Senhor Jesus estava, uma multidão sempre estava em sua volta. Mas por que isso? Porque Cristo, ele não era mais um profeta. Na realidade, a nação de Israel, embora estivesse subjugada pelo Império Romano, era uma nação calejada no sentido profético. Diversos, a história de Israel passa pelos meios proféticos. Então Cristo, ainda assim, por alguns tendo como um profeta, mas ele tinha algo maior, uma graça mais distinta. A sua palavra eram palavras que produziam poder, palavras que arrancava dos corações a tristeza, palavra que produzia um bem-estar para todos aqueles que ouviam ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, as multidões sempre estavam próximo do Senhor. É bem verdade que alguns buscavam ao Senhor em função da questão do alimento, como o caso dos pães e dos peixinhos que foram multiplicados. Mas havia aquela multidão que precisava de Cristo, uma multidão que buscava a Cristo por causa da sua necessidade. E nós veremos isso em seguida. Quando Cristo ele vai caminhando, Mateus escreve que ele vai descendo o monte, e ao encontro de Cristo vem um leproso, e o leproso começa a dialogar com Cristo. O interessante é que, como nós muito bem sabemos, o leproso, ele, em função do seu estado físico, do seu estado de saúde, em função daquela enfermidade ser extremamente contagiosa, ele não poderia estar no meio da sociedade. Havia um amparato distante da sociedade. Mas aquele homem estava com o seu recurso fim. Ele estava muito provavelmente diante da possibilidade da sua cura. Então ele vai contra os parâmetros que prendiam a sua situação física. E ele consegue se aproximar do Senhor Jesus Cristo. E se aproximando de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que tu queres? E ele diz: eu quero ser limpo. E o extraordinário é que Jesus está em sintonia com a necessidade daquele leproso. E diz assim: eu também quero que você seja limpo. E instantaneamente, aquele homem é completamente curado. Glória a Deus por isso. E a caminhada continua. O maravilhoso que nós observamos, que na caminhada da multidão com Cristo, é uma caminhada de milagres. O Senhor está atraindo multidão, e não somente atraindo multidão, o Senhor está trazendo para esta multidão alívio, está trazendo cura, está transformando perspectivas outrora danificadas, agora em uma pura e poderosa esperança de vida. Logo em seguida, Jesus é abordado por um centurião. E o que é interessante saber na descritiva era que aquele homem era romano, e ele tinha uma autoridade sobre pelo menos 100 pessoas. E quando ele se aproxima de Cristo, ele diz: Senhor, eu tenho um servo, eu tenho um mordomo, eu o amo muito, e ele jaz numa enfermidade. Em alguma outra tradução vai dizer que ele jaz em paralisia, ele está paralítico. E tem um detalhe: eu amo muito aquele homem, aquele mordomo, porque ele é muito bom para mim.
O Senhor Jesus olha para aquele centurião e diz assim: pois bem, vamos em sua casa. E então o centurião diz: não é necessário, eu preciso apenas de uma palavra sua, pois a sua palavra tem poder e tem autoridade. Jesus para tudo e todos e diz assim: nunca vi tanta fé, pode ir, porque o teu servo acabou de ser curado. Pois bem, a história continua. Mateus agora vai descrever que Cristo, antes de atravessar o rio para ir para Gadara, ele entra na casa da sogra de Pedro. E mais um episódio onde a graça misericordiosa, o amor de Deus é revelado. Ali estava a sogra. A tradução aqui vai dizer que ela também jazia em enfermidade, em febre. E a palavra jazer ou jazia significa exatamente morrendo. E o que é interessante neste episódio é que quando Cristo se aproxima, ele não profere uma palavra, ele não dá uma ordem como fizera com o centurião, não profere uma palavra como fizera com o leproso, ele agora simplesmente toca na vida daquela mulher. E Mateus escreve dizendo que ao toque de Cristo, aquela mulher é completamente sarada e curada. E vai dizer que ela volta aos seus afazeres. Nós estamos diante de uma palavra extraordinária. Você já ouviu louvores aqui maravilhosos? Essa palavra já foi falada. E mais uma vez ela está sendo direcionada para dentro do teu lar, para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, do teu casamento, para a vida dos teus filhos, para a tua posteridade, para a tua situação, seja lá qual for. Nesta ocasião, o nosso pedido é que você creia nessa palavra. Você que tem Cristo, que professa fé. Você que é um assíduo, não é, na igreja. Você que tem buscado o Senhor. Creia que Deus é poderoso para fazer. E você que porventura ainda não professou a sua fé. O nosso convite hoje é: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nesse Cristo. A palavra de Deus é tão maravilhosa que o próprio Deus, conhecendo a dúvida humana, diz assim ao homem: experimentei de mim e vede que eu sou bom. Então esta palavra que produziu milagre na vida do leproso, que produziu milagre na vida do centurião e de seu servo, que trouxe vida para aquela mulher, a sogra de Pedro, é a palavra de Deus que está sendo pregada agora. E o desejo do nosso coração é que esta palavra, ela permeie os teus pensamentos. Ela seja como de fato é, aquela espada de 2 gumes, capaz de fazer divisão, de trazer discernimento, e que todas as tuas dúvidas nesta oportunidade sejam, desapareçam, que reflita, ou melhor, que haja um reflexo desta luz sobre, quem sabe, as nuvens escuras e densas da dúvida que permeia muitas das vezes o coração. E nós estamos aqui com esta palavra de fé, com esta palavra de convicção, sabendo que o nosso Senhor, que esta palavra de autoridade, João diz que o Verbo se fez carne, o Verbo, a palavra, encarnou-se e habitou entre nós. Esta mesma palavra que é Cristo, morreu, ao 3º dia ressuscitou e continua nos nossos dias por intermédio do Espírito Santo, produzindo milagre na vida de todo aquele que crê. Então, se você é crente ou não, esta é a oportunidade para você que é, pôr em prática a tua fé, e você que não é, aceitar esta palavra. Permita que ela seja como uma semente plantada em boa terra e produza uma árvore capaz de produzir frutos, e que a tua esperança ela esteja no Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Seja um telespectador assíduo, porque aqui neste programa Semear, tem palavra de Deus, tem coisas poderosas que podem mudar a sua vida, trazer uma nova esperança e produzir em você vitórias que você possa cantar para todos aqueles que você conhece. Em nome de Jesus, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No
começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados, também saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Oh, aleluia, Jesus. Glória nós te damos, Senhor. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Oh, aleluia, Jesus. E o programa está encerrando e nós queremos agradecer a você e também aos nossos colaboradores, porque sem eles este programa não iria ao ar. Queremos louvar ao Senhor pela vida do pastor Olivar Barbalho, o pastor Manuel de Jesus, o pastor Abias Oliveira. Que o Senhor Jesus continue abençoando o ministério de vocês nessa terra. Campo do Jaderlândia, pastor Antônio Damasceno, Gesiel Damasceno e todo este campo abençoado.
Círculo de Oração Jardim de Deus, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida da irmã Gisele Barbalho, a irmã Cleide, a irmã Domingas. Abençoe ricamente o ministério de vocês. Quem mais, irmão? O nosso editor tem um excelente trabalho aqui em Castanhal, que é o Império Mídia, divulgando o melhor trabalho que você possa imaginar. Quero gravar um casamento, quero registrar esse momento. Rian Freire, Império Mídia, fazendo um trabalho excelentíssimo aqui em Castanhal. Isso, também temos polpas de fruta Moura. Você que gosta de sucos nos seus eventos, gosta de tomar um suco ali na hora do seu almoço, na hora do seu lanche da tarde, compre, ligue, está o número do telefone aqui na tela e você pode adquirir. É uma excelente polpa de fruta sem nenhum agrotóxico, sem nenhum conservante. Olha, excelentes sabores, né, irmã Ireudo? Uma delícia, gente. Afinal de contas, vai o nosso abraço também para Maria Gomes. Isso, a irmã Domingas também. E São Gente, o pastor Adonai Barbalho, receba nosso abraço, tá bom? Isso, Senhor Jesus abençoe. E também quero mandar um grande abraço, irmão Ireudo. Eu soube que a irmã Josefa, ali do... Estrela 1. Estrela 1. A mãe da Mara Lima. Mara Lima Duarte. Uma bênção de Deus. A Mara esteve aqui com um bate-papo muito bom. E a irmã Josefa com a sua família, a Marion, a Marlene, a Maeli. É muita gente abençoada pelo Senhor, né? Tudo no M, né, irmão? Oh, glória! Senhor Jesus abençoe, viu, irmã Josefa? Um grande abraço. E a gente já lhe conhece, a senhora é uma serva de Deus. Continue aí nessa missão, né? Oradora, de mulher de guerra, mulher de oração. Muitas bênçãos de Deus para sua vida. Só a gratidão. Lá onde você estiver, receba a bênção de Deus em São Paulo, no Pará. Que a mão do Senhor continue cuidando de você e toda a equipe. Lia, Icles Marques, você, Rian Freire, Celina, que o tempo de semear continue indo avante, longe. Se inscreva no canal no YouTube, divulgue o nosso trabalho, que com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado. E também, amém, Jesus. Eu também, irmã Irene, quero mandar um abraço para a nossa querida apresentadora Laude Souza, que está em tratamento em São Paulo. Está indo lá fazendo alguns exames ainda. Laude, que o Senhor Jesus restaure a sua saúde, que logo, logo você possa estar aqui conosco. Um grande abraço. Te esperamos no próximo programa. Tchau.